Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez com uma poetisa para falar sobre o Sarau Poesia de Leve. Estamos aqui no espaço da Lamarca, espaço muito parecido com o que anteriormente aconteciam os saraus, né? E a gente vai bater um papo com a TT Macambira para entender um pouco mais sobre os saraus que acontecem na cidade de Fortaleza e região metropolitana, certo? TT, Oi. prazer. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. E para a gente iniciar essa entrevista, eu queria que tu falasse um pouco quem é a TT Macambira. Oi, David. É um prazer meu de ter sido chamada para esse projeto lindo. Mas é uma coisa, porque falar da TT Macambira, eu não sei, eu acho que eu tenho um pouco de timidez nesse aspecto de, tipo assim, mostrar meu currículo. Bora fazer o seguinte, deixa eu falar sobre a minha escritura, né? Contando como foi meu processo de escrita, eu acabo revelando quem é a TT Macambira. Pode ser assim? Pode ser. Eu comecei a escrever aos 13 anos de idade, mas tem uma coisa. Eu comecei a escrever aos 13 anos depois que eu achei na biblioteca lá de casa, porque assim, tinha sala, tinha uma estante, e eu suspeito que a mãe comprava os livros para ficarem bonitos na estante. Não tinha essa mania antigamente? E ninguém lia aqueles livros. Aí então o que foi que eu fiz? Uma vez eu cheguei e disse, vó, eu posso pegar o livro e ler? Pode, menina, tá aí para ler mesmo. Ninguém lê. O primeiro livro que eu peguei eram 3 obras com capa dura, marmorizada, tons de vermelho, quase vinho, lindo. Era a coleção Poetas Românticos Brasileiros. Menino, com aquela linguagem do romantismo, eu tendo 12 anos, lendo aquelas coisas, aí chegava, vó, o que significa tal coisa, tal palavra? Menina, vem aqui. Olha, isso aqui é o pai dos burros. Eu vou te ensinar a procurar as palavras aqui. E lá você vai, eu ler e sempre indo procurar no pai dos burros, um Aurélio que tinha lá em casa, enorme. Eu sei que quando terminei de ler um livro, eu já estava engatando com o outro. Fiquei apaixonada por Fagundes Varela e já queria escrever igual. Comecei a escrever as poesias, lógico que não saíram iguais, né? Mas querendo escrever com aquele rebuscado romântico, que graças a tudo o tempo deu um jeito e o caderninho que eu tinha anotado todas essas poesias, essa primeira lavra, essa tentativa de fazer poesia, que era uma imitação furreca dos românticos, o tempo acabou, está tudo um borrão, o caderno é só um borrão de tinta, você não consegue discernir nenhuma palavra, ainda bem. Não é uma coisa que vai ficar para a posterioridade, porque eram poesias ruins pra caramba. Mas aí eu comecei também a colecionar as poesias nos livros de português. Eu me lembro que tinha uma poesia, Mar Português, eu copiei, depois eu fui olhar assim, disse, que é o nome dessa autora. Fernando, essa poesia Mar Português, escrita por homem, não. O livro está errado, deve ser mulher. E eu me lembro que eu copiei Mar Português, Fernanda Pessoa, porque eu cismei que Mar Português era escrito por mulher, não podia ser escrito por homem. Mas Mar Português foi responsável para eu quebrar aquela ideia de construir poesia com rima, com métrica. Tem outra forma de escrever poesia. Forma livre. Uma forma livre, versos brancos, versos livres, né? Tem uma outra forma, peraí. Aí aos 15 anos eu escrevi Canção Suada. Quando eu terminei, esse é meu estilo. Aí pronto, aí para adiante se tornou um exercício contínuo de escrever poesia, de exercitar, mas era aquela coisa, eu escrevia e escondia, escrevia e escondia. Eventualmente alguém olhava, se aproximava mais de mim, começava a conversar, aí eu queria que a pessoa me conhecesse um pouco mais, e eu timidamente, olha, eu escrevo umas coisas, aí entregava uma poesia, aí a pessoa olhava, mas é legal, tal. Obrigada. Tinha 15 anos, eu no colégio Paz Carvalho, ainda em Belém do Pará, e eu tinha uma colega, a Celeste. Uma vez a gente estava atravessando a rua e assim aquele tráfego muito doido, muito ônibus, carro, tudo. O carro do bombeiro saindo, fazendo aquele barulho todo. Aí eu ouvindo aquele barulho, eu comecei a escrever uma poesia, carros passando, trânsito louco, não sei o quê. E a minha amiga parou, olhou assim para mim. De quem é essa poesia? Minha. Fiz agora. E ela, e tu não vais escrever? Eu, sei lá, eu só faço assim. Pois escreve, tua poesia é boa. Ela acho que foi a primeira pessoa que fez com que eu acreditasse que eu tinha um discurso
que alguém poderia querer ouvir. E aí, a partir daí, isso aí foi aos 15 anos, depois de Canção Suada, eu já estava pegando mesmo essa linha mais, que eu chamo de urbana. A partir daí, então, viemos para Fortaleza, a família veio para Fortaleza. Quando eu cheguei aqui, eu querendo saber de poesia. Aí o pessoal me falou da Casa Juvenal Galeno. Eu fui a alguns saraus, mas assim, eu ia lá para assistir. E achando assim um pessoal bonito falando, e o pessoal falava sem ler. Gente, o pessoal falava sem ler. Eu não sei, uma poesia minha de cor, e o povo falando, abrindo os braços assim no meio. Eu disse, não, gente, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas fiquei indo até que teve um momento que não pude mais ir. Aí depois disso, passaram-se alguns tempos, eu comecei a escrevendo mais poesia, aí comecei a ler. A primeira vez que eu li poesia minha foi na Feira do Jeriquiti, que era um evento que ocorria no estacionamento do então Cefet, que agora é IFCE. Eu me lembro que quando eu subi, eu estava com tanto medo, aí o musicista, o violonista Luciano Albuquerque, Tetê, quer que eu te faça companhia? Eu, por favor. Bicho, me presta aqui esse teu papel. Eu estava com o papel na mão lendo poesia, mas tinha vezes que o papel tremia tanto, mas tremia tanto que eu não conseguia ler o que estava escrito. Mas foi a minha primeira vez. Aí dali o Antônio Filho fez o grupo Eu Converso, que achei um nome muito interessante. E a gente começou a ventilar a possibilidade de apresentação, de sarau, de espetáculo, de poesia. Eu participei de outras edições do Feira de Jeriquiti. Para mim foi assim uma escola. Eu realmente comecei a me soltar, me achar mais, mas também porque eu usava recursos que eu tinha aprendido no teatro, que eu fiz um curso de teatro com Jean-Pierre Routhier na Casa de Cultura Francesa, da UFC, e isso eu acho que me deu mais envergadura para ter coragem de ir a público ler as minhas poesias. A sua intenção quando você escreve você quer desabafar aquilo que está incomodando dentro de você. Mas quando você mostra para o outro, a intenção é, espero que isso te ajude, de alguma forma. Eu já passei por isso, espero que isso também te ajude. E esse feedback que às vezes as pessoas vêm e dizem, olha aquela tua poesia tal, nossa, eu entendo, vale a pena escrever poesia. Aí quando eu tenho aquele suspiro de alívio, que diz, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, porque tem gente que consegue entender o que eu estou escrevendo, tem gente que consegue sentir. Você traçou aí um pouco o percurso, né, do teu fazer poético, da tua construção enquanto poetisa. Vamos agora para a parte do sarau, exatamente. Quais foram as tuas influências? O que foi fomentando essa poetisa a se tornar uma poetisa organizadora de sarau? Assim, qual foi o contexto, qual foi o ambiente que fez com que isso florescesse e se tornasse o Poesia de Leve? Bom, eu já tinha me apresentado no Feira do Jeriquiti e eu gostei muito porque era um espaço múltiplo, de artes múltiplas. E eu tinha visto e admirado os saraus da Casa Juvenal Galeno, que eu não sei por que parou. Quando foi 2013, eu tinha que voltar para Belém. Aí eu estava lá e estava dando uma olhada no cenário de Belém e pensando que tinha visto em Fortaleza. Aí então ficou aquela coisa, eu maturando a ideia, gente, eu tenho que publicar meu livro com minhas poesias mais antigas, tenho que publicar o livro Leve. Como é que eu vou publicar, como é que eu vou divulgar? Sarau. Sarau é uma boa dica de organizar. Mas peraí, eu publicar um sarau, espetáculo, porque assim, eu detecto 5 tipos de saraus. O sarau espetáculo, o sarau show, que é aquele basicamente que você faz para apresentar um livro, para apresentar um autor. O poeta Ricardo Kelmer, ele é poeta e romancista, mais romancista, conheci como romancista. O Ricardo Kelmer, ele já apresentou um sarau com o Felipe Brayer sobre as poesias do Vinícius de Moraes. O Felipe Brayer cantava e ele lia as poesias. Ele foi assim dedicado a um autor. O Ricardo Guilherme fez um sarau também com o Tarcísio Lima, maravilhoso, e já foi autoral, mas era mais uma divulgação do trabalho do Ricardo Guilherme, poeta, que é uma faceta do Ricardo Guilherme que poucas pessoas conhecem, mas ele é um poeta muito bom. Aí eu digo, não, sarau espetáculo, não. Aí tem aquele sarau que é assim, íntimo.
que é aquele sarau que você convida os amigos, geralmente outros escritores, e vocês trocam ideias, cada um lê, olha, eu escrevi isso, ai, que massa, tal, etc. Vem cá, não seria melhor se você colocasse assim? E geralmente dá um retorno assim muito de estilo. Esse é o sarau íntimo, que quem fazia aqui era o Mike Wanderson, ele é contista, muito bom. E ele me convidou algumas vezes para o sarau dele. E tem o Lucas Gibe, que faz parte desse grupo também, a Sara Cinti, que também fez parte desse grupo. E é aliás, o Sarau na B1 começou com os poetas de lugar nenhum, fazendo esse sarau íntimo que eles fechavam, ficavam numa sala e convidavam os amigos para participarem. É uma ideia interessante para quem está ainda querendo se preparar para ir no mundo. Mas isso aí, se eu queria divulgar, isso aí ficava muito restrito, muito fechado. Acho que isso aí é mais preparatório. E tem um terceiro sarau que eu acho muito interessante, é o Sarau Camp, que eu não vi ainda acontecer em Fortaleza. Isso tem mais na história. A Mary Shelley, que quando ela escreveu Frankenstein, foi no Sarau Camp. Eles foram para uma casa de campo, os escritores se propuseram um desafio e foram escrever para ver quem ganhava, e depois a obra era lida pelos outros e era sorteado para ver quem ganhava. E nesse daí, que pode ser um misto de sarau íntimo, mas é um sarau camp, porque eles ficam assim, tipo uma residência literária, né? No mundo, quem está fazendo isso parecido é uma galera por causa da Amazon, do Prêmio Kindle, né? Que eles fazem anualmente, eles se reúnem, eu acho que fazem até o Sarau Camp virtual, cada um na sua casa, mas escrevendo assim profusamente para estabelecer uma história mais objetiva, mais com um produto finalizado. O quarto sarau, ele é mais abrangente, é o que eu chamo de sarau rotativo, que os poetas vão, tipo Feira de Jeriquiti, se tem um mestre de cerimônias, tem um apresentador e vai chamando, e as pessoas chegam e vão se inscrevendo. Aqui em Fortaleza, eu acho que eu participei de um, que eu cheguei lá na hora, me inscrevi, e eles, olha, depois de tal fulano, você está depois de cicrano. Então, isso é interessante também, porque não tem aquele compromisso, você não tem aquela obrigatoriedade de ir, e quando você vai lá, você tem um espaço para participar. Foi do Conjunto Palmeiras. Eles fazem esse tipo de sarau e, eventualmente, coloca música no meio. Muito interessante. Mas eu optei pelos 5 tipos que eu acho sarau, com convidados. Porque o objetivo de, vou fazer o Poesia de Leve, vai ficar muito chato fazer um só falando sobre um livro. Vou chamar umas pessoas que também escrevem para lerem as suas poesias, para ser um momento de troca, de divulgação, de chamar público para assistir. Porque eu percebia que em Fortaleza, a Casa Juvenal Galeno não estava mais funcionando e o Templo de Poesia, que funcionava no bairro de Fátima, tinha migrado para Maranguape, fora então do eixo Fortaleza. É grande Fortaleza, mas de qualquer maneira fica um pouco mais inacessível. E eu disse, bom, Fortaleza para mim tinha ficado órfã de sarau. E eu disse, pronto, vai ser isso. Eu queria te dar o nome Poesia Leve. Quando eu joguei o nome no Google, descobri que tinha um pessoal que fazia poesia leve no Rio de Janeiro, só que a poesia leve é porque eles armavam um varal em espaço público e cada um vinha com a sua poesia e colocava no varal. Poesia leve por isso. E cada um, eu gostei dessa poesia, pegava e podia levar. Tinha leve por conta dessa ideia. Leve porque ficava leve ali no varal e também porque as pessoas podiam levar. Eu entrei em contato com eles, se eu podia repetir o nome. E disse, olha, pode. Eu digo, poesia de leve, vai ficar parecido, mas não tem problema? Não, não tem problema. Já tem o D diferencial. Aí eu fiz o Poesia de Leve nessa ideia que fosse, certo, eu ia divulgar o livro Leve, que na realidade nunca saiu, que eu não consegui fazer. Eu acabei fazendo ideia de fanzines, distribuindo os leves pecados capitais, leve larica, leve lassidão, no lugar da preguiça, leve lascívia no lugar da luxúria. Acabou sendo essa ideia e que fosse essa questão de rotatividade de pessoas, e que foi muito proveitoso mesmo. E agora o Poesia de Leve está num stand-by, numa pausa, e eu estou estudando a possibilidade de, em 2021, retornar, mas desta vez virtual, e ter uma periodicidade legal. Quero que tu fale para a gente também sobre momentos marcantes do período em que você organizava Poesia de Leve.
Que tipo de feitos aconteceram, que tipo de afetos foram gerados. David, tu dá um tempinho para escrever um livro sobre isso? Teve um sarau que eu estava falando, eu estava apresentando e teve um rapaz que começou a me indagar, a me questionar. Aí eu respondi e ele continuou me questionando. Aí eu olhei para ele: David, espera um instante, que um tempinho já eu respondo. Teve esse momento marcante, foi como a gente se conheceu, eu achei interessante que você já se mostrou, desde o nosso primeiro contato, uma pessoa questionadora, uma pessoa curiosa. E uma amiga minha diz assim: olha, a curiosidade é que faz com que a inteligência continue se movimentando na pessoa. Porque aquele que acha, eu sou inteligente, e parou a curiosidade, a inteligência regride. Não, a gente sempre tem que manter essa curiosidade ativa. Aí, você foi um momento marcante, tanto que nós nos tornamos depois amigos. Os balões. Os balões. Não, mas aí dos balões. Balões foi assim quase que um ápice, né? E é uma pessoa que nunca foi a um sarau meu, mas ela era assim fã virtual e ela sempre foi uma apoiadora. Ela sempre compartilhava a chamada para o evento, que é a Samanda Assis, que foi ela que me colocou o link que o poeta Sérgio Vaz tinha feito em São Paulo, de colocar a poesia grudada no balão e soltar. E foi complicado, porque eu fiz em Fortaleza irresponsavelmente. Que depois que eu fiz, me disseram: Tetê, tu sabes que os balões caem no mar e os peixes engolem e morrem? E eu: não! Eu acabei com a ecologia do 27. Foi assim, sabe? Eu já disse: não, foi legal, foi muito bonito, foi divertidíssimo. Foi poético, mas eu não vou fazer mais, pelo menos não em Fortaleza, porque acabar com a ecologia não está nos meus planos poéticos. Teve esse que foi para comemorar 6 meses de sarau Poesia de Leve, que existia o Brechó Literário Rambo, que era um local bem parecido aqui com Lamarca. Mas além desse, foram outras pessoas que eu conheci demais. Foi a Jéssica Holanda, uma menina muito nova e com uma poesia tão amadurecida. Camena, também uma pessoa linda, a Rafa Torfi, Rafaela, né? Muitas pessoas que passaram, que hoje eu considero, não sei nem o que dizer, assim, os presentes da poesia, sabe? Que por conta do Poesia de Leve eu tive o prazer de compartilhar com elas aqueles momentos, que até hoje eu converso com muitas dessas pessoas e tenho um carinho imenso. Mas eu acho que o melhor de tudo realmente são as pessoas. Mas tem um momento. Era sábado, 3 da tarde, a livraria Brechó Literário Rambo à tarde, o sol batia de chofre lá na frente. A livraria estava lotada, tinha gente, muita gente, assim, tinha uma trezena, umas 30 pessoas aglomeradas ou mais, e tinha gente que não cabia sentada nem no chão, então o jeito foi ficar em pé. E teve gente que passou mais de 1 hora em pé, ouvindo poesia. Falando em pessoas. Um poeta que me surpreendeu. Ele apareceu assim, pequeno, magro, de óculos escuros à tarde, no local fechado, e eu, tudo bem. E ele foi, e sem papel na mão. Ele: não, posso ler umas poesias, recitar umas poesias? Eu olhei, o cara não tem nenhum papel na mão. Ele não precisava recitar, e sabia as poesias dele, e sabia recitar muito bem, e a poesia dele é valorosa. Depois que eu fui descobrir que a poesia do Ritai é muito fundamentada, porque assim, cada um carrega a própria vivência, né? Eu estava estudando sobre a Rupi Kaur e descobri que, na realidade, a poesia dela é muito ligada ao sikhismo, que é uma religião, e que ela escreve segundo o Punjabi, que escreve tudo em minúscula, sem nenhuma inicial, nada maiúscula, nem a palavras, nomes próprios são escritos em maiúscula, porque para o Punjabi tudo tem que ser colocado no mesmo patamar, tudo igual. Inclusive, uma das regras do sikhismo é que todos são iguais, inclusive a mulher é igual ao homem. Aí eu olhei assim, ou seja, ela levou toda essa questão da religiosidade para a poesia dela.
E o Ristai é porque ele é extremamente musical. Então das letras de músicas é que ele tinha levado. Por isso que ele sabia decorar a poesia dele, porque era muito ligada à questão musical. Foi importante para mim, porque foi uma forma de eu aprender também mais uma técnica para aprender a decorar a poesia, porque eu não sei poesia decorada, eu sou horrível. E eu tenho uma certa inveja de quem sabe isso. E um último momento que eu acho foi muito forte foi quando a gente se apresentou no Manifesto. Manifesto foi outro, mas tinha outro. No Lions porque era um sábado à tarde, aquele povo que trabalha no comércio, indo lá para beber, cansado, e você vai lá e joga poesia neles. Tudo que eles querem é sentar, descansar do trabalheira da semana toda, mas escolhi um repertório que eu sabia seria mais plausível para eles entenderem. Teve um músico, chamei um músico que ele pegou muito levado, ele pegou muito na ideia do pagode e agradou geral. Foi interessante porque a partir daí eu percebi que a gente podia fazer espetáculo para levar para os bares. E foi daí que nasceu uma outra dissidência, digamos assim, do Poesia de Leve, que era o Poetas de Cidade. O Poetas de Cidade foi levado para o Manifesto, que era a ideia da gente misturar música, poesia e ter uma poesia que fosse mais urbana, que as pessoas ouvissem e entendessem. Tem aquela poesia que a poesia nasceu com a música, né, dos trovadores, tudo, etc. Depois foi que se transformou na poesia palaciana, que era a poesia para ser lida. Então tem que perceber, na hora que você vai escolher um repertório de poesia, que poesia encaixa na outra, como é que eu vou ler essa poesia, como é que vai ser o público. Eu não vou pegar e ler uma poesia, vai ter um público de terceira idade. Eu não vou chegar e ler uma poesia recheada de palavrões, tem que ter um certo respeito ao público. E essa experiência me fez perceber que eu poderia sim pegar aquelas poesias mais pesadas, aquelas poesias mais existenciais e levar para barizinhos. E essa ideia foi que levou para o Manifesto também, porque era uma galera que estava no frisson, não ia ficar aproveitando Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiás. Queria uma poesia mais chão, mais verdadeira, mais atual, legítima. E a outra foi o Motim. Você lembra do Motim? O Motim na Vila das Artes? Lembro. O Motim Vila das Artes foi também maravilhoso porque era um espaço múltiplo, tinha muita arte visual e na hora da poesia eles nos eram vários poetas, mas o Poesia de Leve foi como um bloco e eles respeitaram a gente enquanto um bloco. Fomos apresentados como Poesia de Leve, vários poetas do Poesia de Leve. Foi bom porque eu percebi o quanto a gente pode ser múltiplo em apresentações diferenciadas. Eu acho que esses foram os mais marcantes que eu me lembre agora. Na tua fala, principalmente falando sobre o evento Poesia de Leve, a gente percebe que foi um espaço em que gerou muitas relações com pessoas, foi um evento em que você pôde conhecer pessoas e dessas pessoas você pôde se afetar com as amizades. Então a gente também percebe que o espaço do sarau é um espaço das relações sociais, que fomenta as relações sociais de pessoas que estão dentro de uma mesma linguagem, né? No caso a literatura. Tem a literatura como talvez o elo central. A Poesia de Leve tinha essa capacidade de juntar essas pessoas como um imã, né? A literatura é um imã que foi juntando essas pessoas e afetos possíveis vieram desse sarau. E aí eu quero te perguntar agora, já que a gente está falando de pessoas e de relações humanas, que você falasse um pouco sobre o que você pensa o público, o que é o público. O público é a maior surpresa, porque eu fico imaginando que é difícil você ficar sentado ouvindo poesia. É complicado, porque a poesia tem toda uma linguagem que para você ler, muitas vezes você lê a poesia, lê o verso, aí você fecha o livro
pensa, racionaliza e volta, entendi, e continua. Quer dizer, existe uma leitura pausada, geralmente. Então, quando o público está lá, afeito a ouvir, a perceber de chofre, de rápido, a poesia, ele me surpreende. Ele me surpreende e eu fico assim extremamente gratificada por todo o público. Gente que ia para ouvir poesia. Gente que não era poeta, que não escrevia, apenas gostava, estava ali aberto para receber. Isso me surpreendia. Mas ao mesmo tempo, me dava aquele feedback e disse, pronto, então estamos fazendo certo, estamos caminhando numa trilha que esse povo está conseguindo acompanhar, está sendo digerível, absorvível para eles. O que eu penso do público é que é a melhor parte do sarau. Não existe, quando você vai fazer um sarau, lógico que você quer um público, lógico que você quer interagir com o público, você enquanto poeta, enquanto escritor, enquanto artista. O artista sem público quase não existe. Então, existem vários públicos, eu já tinha mencionado isso, tem que ter aquele respeito, se fomentar, se organizar, pensar que se a sua poesia vai ser adequada para aquele público. Tem um sarau virtual chamado Nosso Sarau. Ele pega não somente lusófonos, falantes da língua portuguesa, mas também os que falam espanhol. E são horas de sarau, estão extremamente organizados. Tetê, olha, você vai entrar no bloco tal, entre tal hora e tal hora. Certo. Mas uma coisa que eu percebi no Nosso Sarau é todos os poetas, escritores, contadores de história, eles estavam se atendo a uma questão, que aquilo ali era um evento família. Então você não pode chegar lá falando palavrões, sendo escatológico, porque é para todo mundo poder assistir. O que você diria para uma pessoa que está querendo organizar um sarau? Para organizar sarau, você tem que estar preparado para tudo. Isso é ponto passivo. Você tem que estar preparado para um público que de repente vai fazer perguntas que você não sabe responder. Você vai ter que estar preparado, vai ter que saber primeiro o público, o local, o horário, para imaginar. Se você vai fazer um sarau, isso também depende, isso também depende do tipo de sarau. Estamos falando aqui do sarau rotativo, aquele com várias pessoas apresentando. No caso meu. Olha, eu gostava muito de trabalhar a Jessie Holanda. Ela tinha uma poesia mais intimista. Aí eu pedia para ela ser uma das primeiras. Já o outro tinha uma poesia mais hip hop. Eu pedia para ele ficar lá no meio do tempo do sarau, que era para dar mais uma animada. Então, criava assim um fluxo rítmico para manter o interesse das pessoas. É uma coisa que os DJs fazem. Eles dizem que a música é como um mantra. Você tem um momento que tem aquela coisa baixa, que tem que deixar as pessoas acalmarem, depois vai levando, dá um ápice. E isso eu tentava fazer, eu já sabia mais ou menos como era cada um dos convidados, então eu tentava posicioná-los de forma que a apresentação fosse fluida, mas ao mesmo tempo não fosse aquele marasmo, entende? Que desse uma animação, porque você tem que pensar na questão do ritmo para o público. Porque uma coisa que prende atenção no público é ritmo. É interessante você conhecer os poetas que vão se apresentar para poder gerir e organizar esse fluxo. Segundo, você já conhece seus poetas, já tem uma ideia da poesia. Uma coisa que eu pedia você pode me mandar uma cópia das poesias antes, que é para ter uma ideia do que ia ser apresentado. Eventualmente, vamos apresentar na Livraria La Marca, no sábado de manhã, e que vai estar também acontecendo paralelamente um evento infanto-juvenil. Você tem que ter um cuidado com o espaço, com o horário, com o público, sempre esse cuidado com o público. E cuidado com os poetas que você está organizando, porque a maioria dos poetas, principalmente que vão apresentar pela primeira vez, eles estão extremamente inseguros. Eu me punha no lugar deles, porque eu já tinha passado por essa situação.
Então você tem que ter cuidado, você tem que ter conforto, você tem que confortar, você tem que assegurar qualquer coisa. Você está ali, ele pode apresentar, está tudo bem. Ah, mas eu gaguejei. Faz parte, não se preocupe. Então você tem que dar esse suporte também para os seus colegas poetas que estão iniciando. Uma coisa que eu fazia era sempre convidar digamos assim, uma estrela, um poeta já publicado, e com ele eu fomentava uma mini entrevista, que era uma forma de colocar aos iniciantes como é que aquele poeta tinha conhecido, tinha começado, como era o processo de escrita dele, como ele tinha conseguido se publicar, que era também para já dar dica para os iniciantes. Quer dizer, basicamente você tem que organizar como se fossem quadros e que esses quadros fluam num fluxo atraente. Basicamente isso. Eu queria que tu falasse pra gente também como é que você tem visto os saraus aqui de Fortaleza e cidades metropolitanas. Se você acompanha, o que é que você entende um pouco da estrutura deles. Porque quando eu fiz Poesia de Leve no início, aliás, foi no final de 2014 no Boteco Vintage. Depois eu apresentei em janeiro no Cantinho Acadêmico. Quando eu estava fazendo propaganda do Cantinho Acadêmico, eu achei o Brechó Literário Rambaud e acabei fechando um outro horário no mesmo mês com o Brechó Literário Rambaud. E depois foram outros locais, né? Mas esses dois locais, Cantinho Acadêmico e o Brechó Literário Rambaud, ficaram sendo suportes. Todo mês tinha nesses dois locais. Depois começaram a aparecer os outros saraus. Eu adoro quando, assim, é o objetivo de vida. Hoje é sexta-feira, para qual sarau eu vou? Eu vou para o sarau da Lamarca ou vou lá para o Conjunto Palmeiras? Tá entendendo? Que tenha bastante saraus. Que eu vejo com olhos, muito bons olhos. Fortaleza, acho que está dando um show de espetáculo em termos de sarau, porque nós temos o sarau da B1, comandado pela Nina Rizzi, que ela trabalha muito a questão da mulher, né? Ela sempre trabalha o empoderamento feminino. Tem o sarau do Conjunto Palmeiras, que ele trabalha muito com música e resistência. Também acho que da ocupação da Bezerra de Menezes também trabalha nessa vertente. Tem o sarau que ele acontece eventualmente do Thales Arzigon na Livraria Livro Livre Curió. Isso é um trava-línguas, né? Que trabalha com a LGBTQ e mais. Tem o sarau Casa da Poesia, que é uma coisa assim mais... Parecido com Poesia de Leve? Muito parecido com Poesia de Leve, é mais geral, não tem assim uma linha de defesa. Tem um outro sarau também... Barrosas. Não, pera. Sarau da B1 trabalha mais a questão do negro. Eu confundi. A Nina Rizzi trabalha mais a questão do negro. Barrosas, no Conjunto Barroso. Que nome lindo, né? Barrosas. Rosas, mulheres de resistência. A rosa sempre porque é uma flor, mas tem espinho. Sempre é um símbolo de resistência. E brincou com o bairro Barroso, Barrosas. Nome fantástico. E é um grupo maravilhoso que está muito atuante no Instagram. E assim, é de aplaudir. Não posso deixar de falar que é o sarau mais teatro, que é aquele mais assim, que as pessoas decoram as falas e apresentam. É o Viva a Palavra, maravilhoso. Começou com a Claudiana Alencar e o Alain Mendonça, que eles trabalharam no CH da UES, e a Claudiana acabou levando esse sarau para a comunidade da Serrinha. E hoje eles fazem um trabalho maravilhoso até de acompanhamento, tem várias oficinas que a associação do Viva a Palavra trabalha na comunidade da Serrinha. Tetê, então, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse alguma coisa que você está sentindo, alguma coisa que você gostaria de dizer para quem está te ouvindo. Pode ser uma previsão, pode ser um poema, pode ser qualquer coisa que você quiser, você está livre. Previsão não, que eu esqueci o meu tarô, pera. Mas eu acho que eu posso terminar com uma poesia do Thales Arzigon, com que eu me identifico muito. A poesia do Thales Arzigon
essa, e que eu dedico, que eu sei que todos os poetas e escritores podem se encontrar. A minha vida eu amarrei nas asas da poesia. Obrigado por ter feito a entrevista. Obrigada a você.